admitir que o capítulo dessa semana não foi assim tão bom quanto eu esperava que fosse quando se compara com outros que vimos antes, já que nós saímos da guerra final para mostrar um pouquinho mais do passado oculto de Sano-Manjiro. E eu queria muito saber de quem foi a belíssima ideia de colocar uma história no meio de uma das partes mais emocionantes da batalha, onde praticamente estava chegando ao final. Mas deixando isso de lado, vamos ver o que tivemos em Tokyo Revengers 263, onde o título dessa vez é Seja Forte. E já começando quebrando uma teoria que todo o fandom ficou trabalhando desde sábado, quando recebeu uns spoilers, que aquele ali é o pai do Mike, mesmo ele se parecendo muito com o Takemichi. Mas pelo menos ainda temos esperanças que aquilo ali também pode ser o pai do Takemichi antes dele ter morrido. Ou seja, com 100% de certeza é o pai do Invencível. E foi tudo por causa desse homem que ele começou a ter aquela obsessão por ser mais forte, fazendo ele assemelhar essa palavra, força, com ser um herói e muito legal, assim como o brinquedo que ele deu de presente para a criança, que por coincidência se parece demais com Takemichi, quando ele ficava se vestindo como um herói para salvar a Hina e o Kako Chorito. Mas infelizmente aquela memória era a única que o Mike tinha do seu pai, que morreu logo quando tinha 3 anos de idade no meio de um acidente de carro. E foi dali pra frente que ele do nada começou a bater em crianças que fossem maiores do que ele, que ficavam se achando os fodões, super fortes, só que com somente um chute na cara deles, caíam de uma só vez. E o Mike até ficou dando uma de Akasa, falando que odeia os fracos. E que eles não eram lá grande coisa quando se comparava com o grande Mike, que ainda era pequeno. Mas o que ele realmente gostava mais de fazer do que ficar treinando e atacando outras crianças era ver a sua mãe uma vez por semana, que estava internada no hospital por uma doença que não foi contada para todos nós. Mas ao mesmo tempo, ela amava ficar ouvindo todas as histórias que seu filho contava, falando que ele era igualzinho ao seu pai. Eu não sei de onde, mas de rosto nem chega perto. Provavelmente só na personalidade e pela força. E ainda falou que os fracos choram fácil demais, que acabou fazendo o Mini Manjiro se perguntar: será se meu pai era fraco? Sendo que ele nunca tinha sequer chorado em público, pelo que a mãe se lembra. E então tudo que o Mike queria ser agora era igual ao seu pai, muito forte até mesmo com seus próprios sentimentos. Mas ele parecia ficar meio incomodado, porque sempre que eles se encontravam uma vez por semana, ela só sabia falar sobre o pai dele. E nada mais do que isso. Porém, num belo dia que estava tudo calmo, do nada o Shinichiro chegou lá para avisar que a mãe deles estava em um estado gravíssimo e que o próprio hospital chamou eles para que conversassem com a mãe uma última vez antes que ela morresse. E quando veio a vez do Sano-Manjiro fazer isso, ele ainda tinha esperanças de que ele iria melhorar e voltar para casa, e que ele não iria chorar por nada, porque ele é forte. Mas a mãe dele fala que não é porque que ele não chora que ele é forte desse jeito, já que até quando ele era uma criança, era um bebê chorão, que ficava chorando por qualquer coisinha que acontecia. Mas pelo menos a última conversa que eles tiveram foi muito feliz e rindo, brincando sobre o passado dele, sendo que ela morreu 3 dias depois desse dia por causa da doença. E ao invés do Mike ficar chorando no funeral dela, lá na frente de toda a sua família, com os outros, ele fez a mesma coisa de quando o Draken estava quase morrendo pela facada que levou do Kiyomasa. Foi para um lugar mais reservado e ficou chorando bem no cantinho, sem ninguém ver ele, por causa que iriam pensar que ele não era forte. E de novo, fala que odeia gente fraca. Mas se essa for a única motivação para o Mike querer ser invencível e querer ser mais forte, devo falar que é uma motivação bem ruim. E enquanto ele estava lutando com outras crianças mais velhas do que ele, eu pude perceber algo bem discreto, que o Mike começou a ter impulsividade negra não quando seu aviãozinho quebrou e ele atacou o Sanzo, mas sim depois que a mãe dele morreu, já que ele quase matou outro estudante na base do soco, da mesma forma que aconteceu com o Kazutora em uma das realidades e com o Tyrannosaurus.
E pode ser que aquela cena do Sanzo não seja o exato gatilho que ele teve, só fez ele despertar mais outra vez depois daquilo. E o Sanzo também era muito fraco na visão do Mike por ficar chorando facilmente. Ah, e aquele detalhe lá na mão do Sanomangiro de não ter sangue e ficar com as mãos completamente limpinhas não significa que a história foi mal contada pela Senju. Pode até ser que isso seja um erro de desenho e que os desenhistas simplesmente esqueceram de colocar o sangue nas mãos do Mike. Porque dá pra ver que claramente o Sanzo não conseguiria fazer isso com ele mesmo e não disseram mais nada sobre essa página o capítulo inteirinho. Talvez façam isso uma hora ou outra, mas não vai ser aqui. E desde um tempo depois desse incidente, o Mike continuava dando surra em todo mundo e sua fama de invencível já tinha se espalhado por todo lugar nesse meio tempo. E ficava lá andando com seus dois amigos, Baji e Sanzo. E eles acabaram descobrindo sobre alguém que poderia ser muito legal, porque ele tinha uma tatuagem enorme de dragão no lado da sua cabeça. E que essa tal pessoa tinha o nome de Draken. E foi nesse momento que o Mike também estava começando a se interessar por ele, por causa do nome, da tatuagem e que ele também fazia quase a mesma coisa do Sanomangiro, de ajudar crianças que não conseguiam se livrar dos valentões. E olha só que bela coincidência, eu acho que foi somente alguns dias depois que os dois conseguiram se encontrar. Simplesmente por causa que o Mike conseguiu reconhecer aquela tatuagem ao lado da cabeça dele. E esse momento meio que se conecta ao capítulo 12.5, que é onde eles se conhecem oficialmente, por causa que alguns alunos mais velhos pediram para o Draken encontrá-lo e que eles iriam humilhar o Mike na frente dele. Coisa que vocês devem se lembrar muito bem que foi o Mike que deu uma surra neles e eles ficaram amigos agora. E finalmente a frase que o Mike disse todo o capítulo, que odeia gente fraca, virou ao contrário, que ele gosta de gente forte, assim como o Draken. E uma pequena nota do autor no final desse capítulo fala que o capítulo seguinte da semana que vem também vai seguir essa mesma rota, mostrando mais do passado do Sanomangiro e os fundadores da Toman. E pra mim isso não fez nem um pouquinho de sentido, já que nós sabemos já o bastante sobre como a Toman foi fundada, os seus membros, quem são os membros fundadores. Mas se o Kenwakuri tiver alguma surpresa pra gente e colocar algo a mais ali pra colocar uma dúvida na nossa cabeça, aí sim vai ser um pouquinho mais legal do que esse capítulo. E tendo terminado tudo que eu tenho para falar aqui pra vocês, espero ver todos no próximo capítulo de Tokyo Revengers.